implicitamente por uma equação é de f de xy igual a zero, f grande de xy igual a zero, função tem gráfico, equação tem lugar geométrico, tem conjunto de solução, tem a curva determinada por ela, tá? Faça a distinção. Nós dizemos que uma função f é definida implicitamente por uma equação f de xy igual a zero quando f de x, quando o ponto x, f de x, quando o ponto x, f de x, pertence ao domínio da f grande e a f grande de x, f de x, é igual a zero, qualquer que seja x pertencente ao domínio da f. Ou é ao contrário, o ponto f de x, x pertence ao domínio da f e f grande de f de x, x é igual a zero, qualquer que seja x pertencente ao domínio da f. Para ajudar o psicológico de vocês, eu vou usar aqui, que é a mesma coisa que eu escrevi antes, só para ajudar o psicológico, tá? Porque o psicológico requer que a segunda variável seja y, né? Não tem nada a ver, tá? Mas tudo bem. Entendido? Que é o caso, ó. Ó, então volte para cá, ó. Volta para cá. Os pontos desse pedaço da curva, eles formam o gráfico de uma função, dando y como função de x, dando a segunda variável como função da primeira. Tá? Aqui, se você olhar para essa equação, você vai ter o quê? Que x2 vezes f de x é igual a quê? Ao seno de quem? De x mais f de x, qualquer que seja x pertencente ao domínio da f, não é? E aqui você tem o quê? O que é que você tem aqui? Você tem que g de y ao quadrado vezes y é igual a quê? Ao seno de g de y mais y, qualquer que seja y pertencente ao domínio da g. O problema que se coloca é, dada uma equação, encontrar funções que estão definidas implicitamente por esta equação. Tá? Estou ficando rouco, será? Então veja, e aí eu vou só falar, tá? Quando você tem essa situação aqui, essa primeira, você diz que a variável y é dada implicitamente como função da variável x. Quando você tem isso aqui, você diz que a segunda variável é dada implicitamente em função da primeira variável, através da equação. E quando você tem isso aqui, é o contrário. Você diz que x é dado implicitamente como função de y pela equação. Ou, em outras palavras, você diz que a primeira variável é dada implicitamente como função da segunda variável, através da
equação. Tá? Entendido? Veja um exemplo aqui, ó. Veja um exemplo aqui. Você pega esta equação. Pegue esta equação. x3 mais y2 igual a 2. Esta equação. Você pode facilmente encontrar funções definidas implicitamente por esta equação. É só você observar o seguinte, ó. Isso aqui é verdade se somente se x3 é 2 menos y2. Não é? Que é se somente se x é que? É raiz cúbica de quem? y2. Então você pode chegar aqui e escrever o seguinte. Daí de onde? Dessa igualdade, a função f de y igual a quê? A raiz cúbica de 2 menos y2, tá? Ela é definida implicitamente. Vou escrever tudo para você aprender como se fala. É definida implicitamente pela equação. Que equação? x3 mais y2 igual a 2. Mas aí é a primeira variável, a variável x está dada implicitamente em função da variável y. Ou é definida, tá certo? Como função da variável y. Você pode dizer assim. Mas não é a única, não. Eu posso quebrar. É a única diferenciável. Não é? Tá? Mas você tem também o seguinte, ó. Agora, só um complemento. Ela é definida implicitamente por essa equação com o quê? Ó? Com o quê? Com f de y, o cubo de f de y, mais y ao quadrado igual a 2, qualquer que seja y pertencente ao domínio da f. Aqui, o que eu farei aqui é diferente, ó. x3 mais y2 igual a 2, se somente se y2 é igual a quê? A 2 menos x3, que é se somente se y é igual a quê? Mais ou menos, raiz quadrada de 2 menos x3. Tá certo? 2 menos x3. Então, daí sai o quê? Daí a função dada por, vou usar outra letra, g de x igual a quê, hein? Raiz quadrada de 2 menos x3, podia ser menos, mas eu estou escolhendo uma. Essa função, ela é definida implicitamente pela mesma equação, pela equação x3 mais y2 igual a 2. Só que agora é com quem? Com x3, é diferente a situação aqui. Agora é x3 mais o quê?
quadrado de g de x igual a quanto? Igual a 2. Qualquer que seja x aonde? Domínio da g. Aqui, a variável y é dada implicitamente pela equação em função da variável x. Certo? Aqui é a mesma equação, só que aqui o quê? A variável x é dada implicitamente em função da variável y. Você entendeu? Essa é a única função que dá x em termos de y, que dá x implicitamente como função de y, é? Por esta equação. É a única função que eu consigo, que me dá x implicitamente como função, que me dá y implicitamente como função de x, aqui é. Qual é a outra? Tem outras. Qual é a outra? Na verdade tem infinitas, mas você está atrás das que são diferenciáveis ao longo do domínio maximal. Me dê uma outra. Menos. Se eu pegar menos, se eu botar aqui menos, se eu botar aqui menos, não é. É o caso do aqui você pode escolher os pedaços, né? Só que esta equação que eu digo para vocês é o seguinte, vou colocar aqui de novo, apaguei, não devia ter apagado, deixa eu pescar novamente. Qual é a equação que estava aqui? Qual é? X ao quadrado y x ao quadrado y. Não, essa daqui dá. O problema é essa daqui, ó. x4 menos 7x2 mais x2y menos 8y mais 16 igual a 0. Tá? Tente tirar... Não, quanto? Não, não é essa. É essa daqui. Deixa eu ver o exemplo que eu tenho que não dá. Esqueça essa daí dá. Aqui não dá, essa daqui. Essa equação aqui, ó. x6 menos 2x igual a 3y6 mais y5 menos y2. Tente tirar nessa o x como função de y e o y como função de x. Tá? Só que há um teorema chamado teorema da função implícita que diz o seguinte: embora você não consiga explicitar y como função de x e x como função de y aqui, o teorema da função implícita diz que para todo ponto nesta curva, que seja a solução desta equação, porque isso aqui é uma curva, ó. Eu não sei nem como ela é. Aí bote no chat GPT aí, se você quiser, bote aí no chat GPT, x6 menos 2x igual a 3y6 mais y5 menos y2. Bem, eu não sei como ela é. Mas pegue um ponto, admita que você tem um ponto, eu não sei nem qual é esse ponto, mas admita que você tem um ponto aqui que está nesta curva. Tá? Admita conhecido um ponto nessa curva.
O teorema da função implícita diz o seguinte, que se esse ponto em relação à função que define a curva, né, que é a função f de x, y igual a zero, só pode ser colocada assim, né, pode ser colocada da forma f de x, y igual a zero. Se esse ponto em relação a essa curva satisfaz certas condições, localmente essa curva é o gráfico de uma função que dá o y como função de x. Que dá o y como função de x. Ou dá x como função de y como função diferenciável. Então você tem um pedacinho daqui que é. Tá? Cadê? Tu fez a curva aí? Tá. A curva é bem estranha. Deixa eu colocar aqui o que o colega conseguiu. Tá? Essa curva é assim. Eixo X e eixo Y. O chat GPT esboça essa curva desse jeito. E aqui faz isso, né? Negócio assim. Confere com o que você conseguiu, mais ou menos. Tá? Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, localmente ele é o gráfico de uma função. Quer dizer, o ponto não é o gráfico, desculpe. Localmente, essa curva é o gráfico de uma função, aqui, ó. Aqui é um gráfico de uma função. Y como função de x. Aqui, esse pedaço é o quê? O gráfico de uma função x como função de y. Aqui, esse pedaço é o gráfico de x como função de y. Esse pedaço aqui é o gráfico de quê? De y como função de x. Então, o teorema da função implícita garante isso. Tá? Que localmente, quer dizer, tá, dado um ponto, o teorema da função implícita diz o seguinte, dado qualquer ponto no lugar geométrico, ou seja, no conjunto de solução da equação, se esse ponto satisfizer certas condições, a intersecção dele com uma bola aberta, um disco, tá? A interseção dele, quer dizer, a interseção do conjunto solução com uma bola aberta centrada nele é o gráfico de uma função e é uma função diferenciável. Y como função de x ou x como função de y. Mas isso é um teorema de análise no RN, é um teorema complicado de se demonstrar, precisa de muita matemática para se chegar a ele, tá? Mas o que ele diz essencialmente é que você pega aqui, quando você pega uma bola, que é um disco, a interseção desse disco com a curva, que é esse pedaço aqui, é o gráfico de uma função. Y como função de x ou x como função de y, a depender das condições. Só que, apesar de você não conseguir demonstrar esse teorema, e esse teorema garantir a existência, e ele garante a existência, apesar de você não demonstrar esse teorema, conseguir demonstrar esse teorema aqui, esse teorema garante a existência e você ainda consegue calcular a derivada mesmo sem saber quem é a função. Hã? Tem demonstração, eu não consigo demonstrar para você. Está aqui no cálculo. Mas veja uma coisa, ó. Vamos pegar este exemplo, vamos trabalhar em cima desse exemplo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, você vai entender, com o exemplo que eu vou colocar aqui, você vai entender esse aqui. Pega essa curva, x3 mais y2 igual a 2. Vamos trabalhar desconhecendo o teorema da função implícita. Aqui você sabe que você tem o quê? Essa função, ó, f de y
f de y igual a quê? Igual a raiz cúbica de 2 menos y2. Está definido implicitamente por esta equação. Você conseguiu encontrar, não conseguiu encontrar? Conseguiu. E você consegue, portanto, derivar. Quem é a derivada de f em relação a y? Quem é? É 3 vezes 1 sobre 3 vezes o quê? Raiz cúbica de quem? De 2 menos y2 ao quadrado, vezes o quê? Vezes menos 2y. Que dá igual a o quê? Menos 2/3, tá? De quem? De y sobre raiz cúbica de quem? 2 ao quadrado. Certo? Mas você conhece a função que está dada implicitamente. Agora observe. Ela não satisfaz isso? Não satisfaz? Satisfaz essa função? Não satisfaz essa equação?